Ei, Drica. Oi, meninos. Boa noite. Ei, Pati. Ei, Ivan. Ivan, deixa eu já te colocar aqui. Oi, Mari. Oi, pessoal. Obrigada por estarem aqui nesse momento bem louco. Oi, Emily. Oi, Ei, Ivan. Ê, Tudo bem? tudo bem? Que alegria te ter aqui. Ah, toda minha. Sim, Finalmente, né? é, tá dando para ouvir bem aí, gente? Oi, Jonathan. Beleza. Gente, boa noite. Tô dando mais um tempinho. Oi, Mari, para ver se mais gente entra. Oi, Suelen. Eu só vou contextualizando vocês enquanto isso. Primeiro, eu queria agradecer muito que a gente está nesse momento bem louco da nossa vida. E que, na verdade, acho que para quem trabalha a relação corpo-espaço e que está muito vinculado à natureza, já previa que algo muito próximo a isso ia acontecer, a gente só não sabia o quê, mas já estava muito claro para a gente que, do jeito que a gente está vivendo, não ia se sustentar por muito tempo, né? Oi, pessoal, Alexandre. Oi, Ju. E aí, primeiro eu queria agradecer porque a gente também, acho que é uma das coisas que talvez a gente converse hoje, né, Van, que é muito louco como a gente tem dificuldade de ficar isolado e sozinho. É, E aí tem uma enxurrada de lives, assim, eu entendo que algumas delas são porque as pessoas realmente precisam sobreviver, né? E aí, às vezes, a live ou outros meios de comunicação pela internet é o jeito que as pessoas estão dando conta de continuar trabalhando e conseguindo ganhar alguma grana para se sustentar, né? Nesse período. Mas também eu vejo que tem, às vezes, um excesso de coisas. Eu mesmo fiquei refletindo muito sobre essa semana de lives que a gente vai fazer. Ai, meu Deus. Mas eu acho que ela partiu de um lugar que é bonito, que é o desejo do grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na Universidade Federal do Ceará, que é o Dramaturgia do Corpo Espaço, de continuar juntos, assim, nesse momento, né? De alguma forma a gente sim. continuar trocando ideias e pesquisando. Então, acho que só esse desejo, assim, já vale a pena. E a gente pensou, por que não fazer isso numa live que a gente pode chamar outras pessoas para estarem com a gente, né? Uhum. Então é isso. Acho que já deu tempo da galerinha aí chegando, aos poucos vai chegando mais gente. Mas então, moçada, para quem não me conhece, eu sou Ana Mundim, né? Sou bailarina e estou como professora dos cursos de dança da Universidade Federal do Ceará. Esse canal, que é o @temporaldanca, é um canal vinculado a um projeto de extensão que eu coordeno, que é um projeto de extensão sobre improvisação em dança. E a gente faz várias ações mensais e uma época do ano, normalmente em setembro, a gente faz um evento, que ano passado eu tentei muito trazer a van, mas enfim, né? A loucura Corrida. econômica já tinha começado e não deu certo, mas enfim. E então a gente, enfim, resolveu usar esse canal, que já é de um projeto de extensão, que é vinculado a esse grupo de pesquisa, para compartilhar essas lives com vocês. Hoje a gente convidou a Van Porá, que vem trabalhando, né, bailarina também, terapeuta, vem trabalhando muito com essa relação dança e cura, que também foi o tema do temporal do ano passado, por isso que a gente queria tanto trazê-la. E a Van, para quem não a conhece, vem trabalhando há bastante tempo com a Ana Halprin, desde 2003, né, Van, estudando os Uhum. conteúdos da Ana, e desde 2006 trabalhando diretamente com ela, desde 2012 trabalhando diretamente com a Daria Halprin, que é filha da Ana. A Ana, para quem não sabe, é uma bailarina que é considerada percussora da dança pós-moderna e que trabalha com improvisação como campo de conhecimento há muitos, muitos anos. E que, enfim, também passou por um problema de saúde, por um câncer, e aí ela, né, começou esse trabalho dela mesma tentar
encontrar por meio da dança modos de se curar e de tratar de outras pessoas também. E ela é de Illinois, né, nos Estados Unidos. Ela mantém nos Estados Unidos um espaço que é o Tamalpa Institute, que a Van conhece muito bem, que eu sonho em conhecer, espero que um dia esteja lá. E é isso, gente. Eu acho que já deu para a galera ir entrando. A gente vai fazer esse bate-bola com a Van. Ela vai falar um pouquinho dela agora também, do trabalho com a Ana e com a Dária, e depois, né, falar um pouco para a gente como que é esse lugar de autocuidado que a gente sempre tem que ter, mas que agora a gente está num, né, num limite, assim, que realmente cada dia mais a gente precisa pensar em como manter nossa saúde, como manter nossa imunidade o mais fortalecida possível, né? E aí vocês podem ir comentando, fazendo perguntas, que aí eu vou ajudando a Van aqui de secretária para depois ela ir respondendo tudo, tá bom? Obrigada, Van, boa noite. E aí, se você quiser começar, fica à vontade. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigada, Ana, pelo convite. A Ana me mandou uma mensagem assim, dizendo: ah, Ivan, tem um convite de grego para fazer para você. Eu falei, aí quando ela me falou o que era, eu falei: que de grego o quê? Convite maravilhoso, delícia. Ainda mais falar sobre Ana Halprin, Daria Halprin, falar sobre dança e cura. Enfim, o assunto é gigantesco. Como a Ana falou, eu estudo sobre a Ana Halprin desde 2003, com ela desde 2006 e com a Daria, que é a filha, desde 2012. Eu vou falar um pouquinho sobre elas também, falar sobre mim, e aí assim, vão ficando realmente super à vontade para fazer perguntas e ver o que vocês querem saber mais, porque eu sou completamente apaixonada por elas, pelo trabalho delas. Então, assim, por mim, eu passo a madrugada inteira falando sobre esses processos, então vocês também me freiem aí. Então, preparem um café. Prepara o café, gente, dá pausa, sei lá, vai fazendo seu processo aí, porque se deixar, realmente a gente sai daqui às 6 da manhã, porque eu tenho uma grande paixão por essas mestras e pelo trabalho das duas, né? Bom, como a Ana falou, eu sou coreógrafa, sou diretora de teatro, dançarina, trabalho com isso desde 2001, profissionalmente, como diretora, como coreógrafa. Em 2001, uma professora da universidade, da UDESC, eu me formei na UDESC, que fica em Santa Catarina, uma professora me indicou a Ana Halprin, o trabalho da Ana Halprin, por conta da improvisação. E era uma professora de improvisação. O meu inglês na época era terrível, até hoje a gente não tem muito material sobre ela em português, infelizmente. Mas eu comecei a investigar um pouco sobre a Ana e assim, os livros, e comecei a perceber, que é uma coisa que eu quero falar um pouco com vocês também, que há um pouco de injustiça na história da dança quando se trata de Ana Halprin e de improvisação, porque os livros de dança vão até um certo período, que foi quando Ana, ela tinha uma formação em dança mesmo, né, assim, dançarina, tinha muita vontade de dançar nas companhias de dança moderna, a gente está falando isso de 1940, por aí, nos Estados Unidos. Então, a época do auge da dança moderna, Martha Graham, Koenig, uma galera toda lá, que vocês estudam, enfim, depois, senão isso fica muito longo se a gente for contar toda a história da dança moderna. Mas, enfim, era um período onde a Ana era uma bailarina de dança moderna e o sonho dela era entrar para alguma das companhias da dança moderna. E ela falava o seguinte, e isso Ana e eu temos em comum, porque eu falava a mesma coisa. Não vou casar nem ter filhos. Ana casou e tem 2 filhas, eu casei e tenho 2 filhas. E ela falava, não vou casar porque minha história é ser bailarina, não dá para ter uma relação pessoal e ainda se encaminhar, né, para o processo profissional da dança nesse período e tal, não vou. E aí ela conhece Lawrence Halprin, que é o marido dela, que foi o marido dela, ele já faleceu. E eles se apaixonam, mas ela se apaixona por ele porque ele conhece muito da história da dança. Ele foi um arquiteto paisagista e é importante falar dele porque o trabalho dele afeta diretamente o trabalho da Ana. Então, eles se apaixonaram e tal, mas é época de Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, é um período ali bem delicado. Lawrence é enviado para a guerra e eles casam e tal, mas ele é enviado para a guerra. Aí, daí acontece, pela sorte do destino, ele foi para trabalhar na Marinha, o navio dele afunda e ele é mandado de volta. Isso eles estão em Nova York.
Quando ele é mandado de volta, ele fala, não quero ficar num grande centro, isso é impossível para mim, vamos embora daqui, vamos para Califórnia. E aí, para Ana, é super delicado, porque todo o processo de dança moderna americana, né, norte-americana, tava o boom da história, era Nova York. Sair de lá naquela época para ir para Califórnia era abrir mão do sonho de ser uma dançarina profissional de uma companhia. Mas ela brinca que o amor falou mais alto e eles decidem ir para Califórnia e constroem a casa deles, onde é hoje o Tamalpa Instituto. O Tamalpa Instituto é a casa da Ana, é vinculado, né? Eles constroem primeiro a casa, a Ana começa a dar aula de dança na cidade, em São Francisco. O espaço deles é tipo 35 minutos de São Francisco, é tipo a grande São Francisco, a gente chama de São Francisco Bay Area, né? É tipo quem tem cidade satélite, quem está em Brasília, quem tem as pequenas cidades ao redor que formam a grande cidade, é mais ou menos isso. E ela começa a dar aula de dança lá, ainda seguindo as técnicas da dança moderna, que era o que ela conhecia na época, era a formação dela. E começam a surgir 2 incômodos na vida dela, assim. Um incômodo é ela ter que sair de casa todos os dias, ela já tinha filha na época, né? Sair de casa todos os dias e deixar a filha Dária pequena e ir para São Francisco, que era 35, 40 minutos de carro, e voltar. Isso já começa a incomodar muito ela. O outro incômodo é que ela fala que ela fazia um movimento e ela pensava, isso é Martha Graham. Fazia outro movimento, isso é Doris Humphrey. Fazia outro movimento. Ela começou a reconhecer vários professores no corpo dela e começou a se perguntar, onde é que estou eu nessa história aí toda? Assim, qual que é o meu movimento? Qual que é a minha história? O que eu posso fazer aqui? Do que esses movimentos que eu estou dançando falam sobre mim? Então, esses são os 2 incômodos da Ana nesse período. Um dos incômodos, o Lawrence resolve, ele cria o deck ao ar livre, o famoso deck ao ar livre, que é o Instituto Tamalpa, que é um deck maravilhoso, assim, ao redor são várias árvores, depois vocês podem pesquisar na internet, tem várias imagens, é só colocar deck, Ana Halprin é com H. E é um espaço maravilhoso, ele constrói esse deck como presente para Ana, para que ela pudesse ser artista e mãe ao mesmo tempo. Então ela começa todo... Nessa época ainda não tinha um estúdio de dança que a gente tem hoje, que fica ali do lado do deck. Mas ele constrói esse deck ao ar livre. E aí a Ana começa a dançar. Quanto mais dançar nesse deck, começa a dar aula para as vizinhanças ali. E aí o incômodo de que movimento ela está ensinando aumenta ainda mais. Porque ela falou, tô aqui, no espaço ao ar livre, onde eu levanto a minha mão e não dá mais para o teto, dá para o céu, né? Que relações são essas que eu vou fazer? Aí ela já começa todo um processo de, pera, eu não sou parte da natureza, eu sou a natureza. Como é que eu vou dançar esses elementos? Como é que eu vou dançar essa conexão com o céu? Como é que eu vou dançar essa conexão com a terra? E eu não sei vocês, mas eu passei minha faculdade inteira ouvindo conecta, faz os 2 eixos, conecta com a terra, lá os pés na terra, linha, coluna, sobe, conexão com o céu. Né? Acho que todo mundo faz isso em algum momento, em alguma prática de dança, de teatro, tá? A gente faz essa conexão terra-céu. E eu lembro que isso ficava na faculdade, a gente fazia, mas pensava, por que a gente faz isso mesmo? Assim, qual que é a história assim, de conectar os pés na terra e a conexão com o céu e tal? Foi numa aula da Ana, que pelo menos para mim essa prática começou a fazer sentido, que ela fala, conecta, coloca seus pés na terra mesmo, lembra, enraiza e lembra que você pertence a algum lugar. Enraiza para lembrar que você pertence. Pertencer pode ser a sua família, pode ser os seus amigos, pode ser ao processo teatral, dança que você está vivendo, mas se conecta com algum lugar de pertencimento, para lembrar que você tem uma identidade, mesmo que essa identidade seja móvel, né? Nos dias de hoje a gente flutua muito, mas assim, lembra que você vem de algum lugar, que você pertence a esse mundo. E quando você se conectar com o céu, lembra que você tem um mundão inteiro para conquistar, que os sonhos estão lá e que você, a partir do seu lugar de pertencimento, você também se conecta com novas possibilidades. Isso, para mim, isso foi uma das primeiras aulas que eu tive com Ana mesmo, que eu falei, caramba, que lugar é esse? Que história é essa? De primeiro esse entendimento de que a gente não é parte da natureza, né? Depois é que essa conexão entre o pertencer e o ir para conquistar em algum lugar. Então, nesse processo, aí a Ana começou a trabalhar com essas questões na natureza, no espaço ao ar livre, e começou a convidar pessoas de tudo que é quanto é tipo, formação, idade, para dançar com ela.
Então ela começou a dar aula para arquiteto, começou a dar aula para poeta, para matemático, para dona de casa, para criança. Todo mundo começou a visitar esse deck ao ar livre e começou a dar aula. E ela começou a dar aula para essas pessoas. Aí ela começa a perceber que realmente não pode ser uma dança onde eu faço um movimento com o meu corpo e você repete. Que isso não fazia mais muito sentido para ela. Ela começa a investigar uma coisa que na época ela chamava de tarefa orientada, que era... Ela começa também a querer conectar mais a vida real das pessoas com o movimento. E aí, nisso... E a gente está também... Aí a gente está começando uma transição para a dança pós-moderna, onde Ana realmente é uma das precursoras nessa história. Deu aula para a galera inteira da Judson Church, enfim, depois eu vou falar mais sobre as pessoas que beberam ali na fonte Ana. Mas essa ideia de trazer pessoas sem uma formação formal, assim, no sentido de 100 pessoas, não são pessoas que eram dançarinos, bailarinos, mas pessoas comuns, bem aspas esse comuns, porque acho que todos nós somos pessoas comuns, mas ela começou a trabalhar e ver o que estava acontecendo realmente com o corpo dessas pessoas. As tarefas orientadas eram muito simples, ações muito simples, como jogar várias folhas de papel, que são ações que a gente faz até hoje, às vezes com Ana. Jogar folhas de papel pelo chão e encontrar diversas maneiras de pegar e recolher esses papéis e reorganizar de novo esses papéis. E aí começar a prestar atenção o que acontece no seu corpo enquanto você organiza esses papéis. Tinham ações de passar, como ela estava ali na natureza, passar tronco de árvore de um para o outro e ver de que forma você entrega esse peso da árvore para o corpo do outro. E depois, como é que você passa o seu próprio corpo e tentar... Tem umas orientações antigas e tal, em vídeos dela, onde as pessoas passam os troncos de árvore e aí a gente vê, sei lá, um catou assim, o outro pegou assim, e aí depois você tenta encaixar o corpo exatamente como você passou. Que volta de novo para aquela questão de você é a natureza. Você pegou a árvore assim, agora pega o corpo assim. Então foi... Aí, nesse processo das tarefas orientadas, que eram ações muito simples mesmo, ela começou a falar um pouco de improvisação. Ela começou a mudar um pouco o termo, ao invés de usar tarefa orientada, começou a usar improvisação. Aí ela falava de improvisação estruturada, depois falou de improvisação como exploração do movimento, e foi brincando com termos até ela chegar no conceito de score, que é o conceito que a gente usa até hoje. A Ana já não fala mais de improvisação, Dária, então, muito menos. Dária é bem brava até. Ela é sempre brava, na real. Mas a Dária, quando você fala em improvisação, ela não gosta da palavra, porque ela fala que, historicamente, a gente caiu num... Improvisação é fazer qualquer coisa. A gente sabe que não é. Muita gente ainda acha que fazer... eu vou ali e improviso. Né? E ela fala, não, improvisação tem uma orientação muito clara. A improvisação é muito restrita. Você coloca um conceito, por exemplo, vou investigar linhas circulares com o meu corpo. Vou investigar linhas circulares que nascem das minhas mãos, já não é o corpo inteiro. Obviamente que o corpo está tudo conectado, mas eu parto das mãos para reverberar no corpo. Vou brincar, um score que é muito claro da Ana, é o sobe e desce. Enquanto uma pessoa está improvisando no nível alto, em pé, a outra está no nível baixo. A gente tem que fazer essa troca simultânea, que é uma prática bem... Posso ficar quanto tempo eu quiser aqui em cima, quanto tempo eu quiser aqui embaixo. Mas isso, para a Ana, ela fala, isso não é uma improvisação, isso é um score. Score, ela traduz como um direcionamento a uma ação, a um movimento. E o score vai se desdobrando em zilhões de outras questões. Então, esse foi mais ou menos o processo que a Ana foi fazendo, ainda enquanto dançarina. Assim, enquanto dançarina, coreógrafa, ela criou vários espetáculos. Parades and Changes, acho que é um dos mais famosos dela, da década de 60, 65, que é quando nasce o conceito de score, que ali ela começa a usar o conceito de score. Parades and Changes é um dos scores, um dos direcionamentos, é tirar e colocar a roupa. Tirar e colocar a roupa. E é muito engraçado, e aí eles fazem numa velocidade mais lenta e tal, vão brincando. Já tem esse direcionamento claro também. Tirar e colocar a roupa como um ritual. Porque, de novo, ela estava falando dos direcionamentos, né, da conexão vida e arte. O que acontece na nossa vida e como isso pode se transformar em obra. Aí ela foi fazendo esse trabalho e muita gente começou a pirar em cima, literalmente. É sobre o quê? E ela fala, gente, é sobre tirar e colocar a roupa. É só sobre isso. É muito simples, assim. É você prestar atenção em cada músculo, é você perceber seu corpo em ação em relação com o outro enquanto você se desnuda, enquanto você se veste. É só sobre isso. Só que só sobre isso já é sobre muita coisa.
né? Já fala muito sobre todos nós, assim, sobre as relações que a gente estabelece. Tanto é que ela foi com esse espetáculo para a Suíça, apresentaram lá, foi tido como um ritual, assim, ela recebeu cartas de fazendeiros, assim, de pessoas muito simples, que não tinham nenhuma conexão com a dança, falando, nossa, eu vi meu nascimento, eu vi o nascimento do meu filho, eu me conectei de novo com a possibilidade do meu corpo, porque o corpo vai desde estar vestido de terninho até ficar completamente nu, depois ao contrário de novo. Então, teve essa conexão linda com o corpo, e quando ela vai para Nova York, quando eles apresentam em Nova York, ela conta que ela estava no meio do processo, do trabalho, e começou a escutar. Ah, não acredito que eles vão fazer isso. Enquanto eles estavam tirando a roupa. Ah, não acredito, eles estão ficando nus, olha que absurdo, né? E eles acabaram presos no final do espetáculo. E ela teve que ficar 10 anos sem ir para Nova York, porque foi presa por conta da nudez. E aí ela fala, tá vendo como é muito sobre a gente? Tá vendo como é muito sobre a sociedade? De que forma que você tá olhando o corpo? De que forma que a gente percebe o corpo nu, né? E aí ela volta bom, e ela continua nesse trabalho do que ela foi da tarefa orientada, improvisação estruturada, até o conceito de score. E aqui é muito importante também, quando eu falo que há uma injustiça na história da dança sobre a Ana, que a gente vai falar de improvisação e vai falar da importância da Ana e tal, e aí para aqui e fala sobre, ela foi precursora da dança pós-moderna, ela deu aula para a galera da Judson Church, ela chegou a dar aula para Pina Bausch, né? Ela deu aula para uma galera. Aí a gente fala só sobre esse ponto e depois a gente começa a falar sobre Merce Cunningham, quando a gente pensando na linha americana mesmo, né? A gente tem muita gente na Europa, muita gente na Alemanha, tem outros caminhos, mas a linha norte-americana a gente começa a falar muito sobre o Cunningham. E Cunningham é maravilhoso, trouxe várias questões importantes também. Mas tudo aquilo que o Cunningham fala sobre... Você pode começar com qualquer parte do corpo, né? Tem um textinho bem básico do Cunningham que ele fala. Para dançar, você pode começar dançando com qualquer parte do seu corpo. Você não precisa usar só o centro, né? Lembrando que a dança moderna eram os bailarinos os principais mais no centro, as áreas laterais. Não, ele fala, você pode ocupar qualquer lado do palco, do espaço. A dança pode ser na rua, a dança do pedestre, babá. Que é lindo o conceito todo do Cunningham. Mas na prática, o que ele faz, você não dança uma obra de Cunningham se você não tiver a técnica Merce Cunningham. Então, assim, ele usa vários aspectos, mas eu sinto que ele não vai a fundo nisso, enquanto Ana foi. Ana literalmente começou todo um trabalho do ósseo, ela é apaixonada pelo sistema ósseo, mesmo pelo osso, esqueleto. A gente faz muito estudo de osso, conexão óssea, cabeça, cóccix, joelho, cotovelo, ela vai brincando com várias conexões. Ela vai fazendo isso nos corpos de todas as pessoas que tinham aula com ela. Ela coloca as filhas dela na cena o tempo todo. Hannah, ela tem 2 filhas, né? A Daria e a Hannah. Hannah com 10 anos, Daria com 14, muito menos, elas já estavam na cena também. Você vê na cena da Anna Halpern, poetas, matemáticos, professores, idosos, enfim. Ela vai fazendo todo esse trabalho com todo mundo mesmo. E nenhum trabalho dela é coreografado. E, de novo, nada contra o que é coreografado. Cada coisa tem o seu lugar. Mas nenhum trabalho dela é coreografado no sentido de... a gente vai fazer isso, isso, aquilo. O score é muito claro. O score, o direcionamento a gente vai vestir e despir a roupa lentamente. Mas como que isso vai se dar, acontecia sempre em cada espetáculo. Tem uma cena do Parades and Changes também que ele só tinha uma movimentação de braços, onde eles iam com o braço assim, na direção de um, depois na direção do outro. No dia da apresentação, ela sai fora assim, do espaço onde eles estavam apresentando, encontra uns bambus gigantes, carrega todos os bambus, isso 5 minutos antes de entrar em cena, distribui os bambus para todo mundo, inclusive para ela sempre ficou em cena também, e fala, o score é o mesmo, só que com bambus. Isso já muda tudo, assim, todo o trabalho de percepção, de relação um com o outro, que eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas. Ela, em todas as aulas, ela trabalha muito a relação do que ela chama de comunidade mesmo, que quando a gente cria um grupo de pesquisa, de estudo, de companhia, você cria uma comunidade, e aí isso também acho que diz muito sobre o que a gente está vivendo agora, que a gente é responsável pela saúde dessa comunidade. Né? Que a gente é responsável pela saúde emocional, mental, física, e a Ana sempre fala... Tudo bem aí, Ana? Quase que eu perco o celular agora, mas fora isso, tá tudo bem.
mas a Ana sempre fala que que o nosso corpo, né, que o ser humano é feito por 4 corpos que estão completamente integrados, que é o corpo físico, o mental, o emocional e o espiritual, seja lá o que você entende pelo espiritual. Ela sempre deixa claro, assim, você pode querer falar de uma religião, de uma espiritualidade, você pode chamar de energia, de corpo sutil, do que você quiser, mas ela leva em consideração isso. E que a gente, enquanto grupo, é responsável, então, por essa saúde, nesses 4 níveis de consciência aqui, pelo menos. Né? Bom, falando tudo isso para chegar onde Ana depois chegou. Depois dela estar já fazendo os espetáculos dela. É muita coisa, gente. Ana, para quem não sabe, Ana Halperin está com 99 anos. Ela faz 100 anos esse ano, assim. Então, é um século de história da dança, literalmente, né? A Dária, que é a minha mestra também, está com 71. Ou seja, é incrível. É muita coisa, mas estou tentando resumir para a gente chegar nesse movimento de autocuidado. Então, depois desse processo todo, dela já está criando espetáculo com pessoas das mais diversas idades, profissões, enfim, conhecimento ou não conhecimento prévio em dança, quando ela está com 50 anos, mais ou menos, 52 por aí, essa data é sempre, eu já li livros dela onde ela fala 50, às vezes 51, às vezes 52, e Ana faz umas confusões com data mesmo, assim, quem convive mais perto dela sabe que ela troca um pouco. Mas, assim, entre 50 e 52 foi quando ela teve câncer no colo do útero. E isso muda completamente toda a história da Ana, porque ela começa a perceber que algo tá esquisito no corpo dela. Porque antes dela descobrir que tem câncer, ela já tinha um trabalho que começou quando ela dava aula para criança, que era, a criança dançava, e aí ela pedia depois no final para a criança desenhar como é que tinha sido o processo de dança dela. Porque com os adultos ela conversava, né? Falava, e aí? As pessoas falavam como é que se sentiam e tal. Com a criança ela começou a desenhar. Tipo, desenho, como é que foi a aula? E ela começou a analisar esses desenhos. E o desenho entra com força no trabalho da Ana. Ela começa também a criar desenhos sobre ela mesma e dançar esses desenhos. Em algum momento ela cria um self-portrait, né? Que é um autorretrato. E ela fala que ela olha para esse autorretrato e ela não consegue dançar. Ela fala, tem alguma coisa estranha. Quando ela olha de novo, ela percebe que ela desenhou uma bola entre bem perto da cintura pélvica, mesmo um pouco mais para baixo, onde já seria perto do colo do útero mesmo. Ela fala que ela desenhou uma bola gigante, assim, com vários rabiscos. E ela olha e fala, o que é isso? O que é isso? E ela estava com dor já, ela vai para o médico e fala, examina aqui. Examina aqui nessa região do meu corpo onde eu desenhei, porque aqui tem alguma coisa acontecendo. E aí, isso a gente está falando de 1960, quase 70. Então, né? Aí eles descobrem que ela está com câncer no colo do útero, realmente. Ela opera o câncer, tira, resolve e tal, e o médico fala, olha, isso pode voltar. E se voltar, a gente vai ter que operar de novo, não vai ter jeito. E aí depois o médico fala, o médico fala para ela, mas não se preocupa que você está curada, mesmo que volte você está curada. E ela fala, como assim curada? Como é que o médico me disse que isso pode voltar e eu tô curada? E eu não me sinto curada, né? E em inglês a gente tem as duas palavras, curing e healing, né? Que healing é muito mais com um lugar de sensação, de se eu me sinto, às vezes a gente passa por um resfriado muito forte, ai meu Deus, não agora, né? Tipo, ou às vezes, não agora, não resfriado não, vou dar outro exemplo. Sei lá, a gente limpa. Vamos para outro exemplo, pelo amor. Sei lá, você machuca o braço, quebra o braço. Por mais que você tire o gesso, que já diga que tá bem, que você pode dançar, que você pode movimentar, você fica um pouco receoso, né? Porque a sensação é que daqui a pouco pode machucar de novo, né? Ou seja, não tá healing, no sentido de não tá curado você como um todo com a relação com o seu corpo. Então, Ana falou que ela se sentia assim. E aí ela começa a explorar cada vez mais a relação desenho e o movimento. No processo do câncer, ela também fez isso. Ela desenhou o autorretrato dela, chamou pessoas, isso foram vários rituais. Tem um que a gente encontra um videozinho que tem no YouTube, eu acho, que é ela dançando esse autorretrato do câncer, que ela faz esse autorretrato gigante, que é o que a gente faz hoje em dia também. Faz ele gigante, chama pessoas como público, que Ana não chama de público, Ana chama público sempre de testemunha. Já acho fantástico, que você não veio aqui me assistir, você veio testemunhar um ritual que a gente está criando juntos, né? Isso é fantástico.
Aí ela chama os colegas, amigos, famílias e tal, e dança esse autorretrato como um processo de cura, como um processo de se sentir integrando novamente o que ela fala dos quatro corpos, né? O corpo mental, o emocional, o físico e o espiritual. De novo, seja lá o que você entende pelo espiritual. Mas ela usa o desenho, ela usa o autorretrato e ela dança em frente a esse autorretrato como uma forma de reintegrar de novo o corpo. E nesse processo todo, quando ela tá com câncer, um processo muito sofrido, muito doloroso, ela quase morreu, realmente. Ela sempre conta essa história pra gente que é aluno dela, assim, ela fala, eu não sei se delirando, eu não sei se isso aconteceu de verdade, mas a memória que eu tenho é a seguinte. Ela volta do hospital, né? Tá mal ainda, se recuperando da cirurgia. Lá nos Estados Unidos tem muitos blackbirds, o corvo, né? E ela fala que um blackbird entra no quarto dela, que a casa dela é no meio quase de uma floresta, né, gente? Aí o blackbird entra e fica quicando assim na beirada da cama dela. Aí ela pergunta para ele: "Você veio me buscar? Eu vou morrer? Eu não vou superar isso?" Aí diz que o pássaro, no delírio, memória Halprin, responde: "Não sei, tô pensando ainda. Você quer, você quer ficar viva para quê?" E aí ela fala: "Uai, eu quero ficar viva porque eu quero dançar, tem muita coisa para dançar." Lembrando que nesse processo, Ana ainda era dançarina e professora de dança. "Quero ficar para dançar, quero dançar mais." Ele fala: dançar. Não sei se é suficiente você ficar." Aí ela fala que ela começa a se perguntar para ela mesma, assim, eu danço por quê? Para que eu danço? A dança vale a pena em algum sentido, assim? Por que a gente dança? O que faz sentido na vida, assim? E aí ela começa a se perguntar também o quanto que a dança que ela faz, dentro de tudo aquilo que ela acredita, vai para o dia a dia dela, literalmente. Ela já estava lá dançando com pessoas sem formação em dança, assim, né? Ela já estava buscando, mas ela ainda achava que não estou mergulhando de fato, assim, levar a dança para a vida, literalmente. E o quanto que os princípios que eu prego na dança estão aqui no meu dia a dia, na minha família, literalmente. E aí ela fala pro pássaro: eu sei, eu quero ficar para dançar pela paz. Só que ela já explica isso muito rápido pra gente, assim, não pense que eu fiquei para dançar pela paz mundial, gente, assim, ai, vamos, aquela coisa distante, assim, né, um dia teremos paz. Não, eu fiquei para dançar pela paz aqui, ó, entre você e eu. Não quero mais processos artísticos que nos machuquem tanto, porque quem é da dança que está assistindo a gente sabe que muitas vezes os processos artísticos são extremamente dolorosos, que há uma hierarquia muito, às vezes, desequilibrada. Tem processos lindos e tem processos que não são tão bonitos e que a gente acaba criando um espetáculo lindo, mas através de muita dor. Então, Ana fala: não quero mais isso, eu quero paz nas relações, eu não quero um trabalho hierárquico, e ela já para de se chamar de coreógrafa nesse período. E fala: eu sou uma artista da dança, assim como as outras pessoas que estão comigo. E aí ela também começa a desenvolver o trabalho que hoje a gente chama de processo arte-vida. E aqui é que eu digo que é a maior das injustiças nos livros da dança, porque simplesmente a gente para de falar de Anna Halprin aqui. Ela fica até enquanto ela era professora de dança e bailarina enquanto ela apresentava espetáculos. Só que aqui, década de 60 para década de 70, ela vai dançar, ela vai criar danças com pessoas que estão no hospital. Ela tem um espetáculo maravilhoso com pessoas com câncer. Tem espetáculos maravilhosos com pessoas com AIDS. Tem um trabalho simplesmente fantástico com pessoas com AIDS, que é... E tudo é através de score, não é uma coreografia certinha. Ela fica um tempo no processo com aquelas pessoas. Tem o do com AIDS é só com... Tem um que ela fez só com homens, depois ela juntou homens e mulheres. Tem um score que é simplesmente fantástico, que eles só correm do final do espaço cênico até onde está o público, as testemunhas, né? Até onde estão as testemunhas, de braços abertos, gritando: eu quero viver, eu quero viver. E eles vão e vão e vão. E tem esse tempo do eu quero viver que é simplesmente fantástico, fabuloso. Nesse processo, ela também tem um score que é queda e suspensão, mas não é uma queda pá, nem uma suspensão uou. É cada um encontrando a sua queda e suspensão, assim, são vários. E aí a gente está falando aqui, são várias pessoas na década de 60, 70, com AIDS, assim, um período onde a gente não tinha os mesmos
A gente não tinha as mesmas informações que a gente tem sobre a AIDS. Hoje não era uma doença tão controlada quanto é hoje em dia, onde as pessoas conseguem ter vida praticamente normal, né? Mas naquela época não. Então, tinham pessoas realmente que podiam morrer a qualquer momento. E quando você vê aquele mar de gente brincando com suspensão e queda, e eles começam a falar, assim, durante o processo, do quanto aquilo representava a vida para eles, assim, será que eu saio disso tudo e vou conseguir viver? Será que não? Será que eu vou... E o quanto isso foi entrando como um processo extremamente terapêutico. Muita gente se curou com Anna Halpern em processos de câncer. Muita gente se curou de várias doenças. Tem um livro da Ana que é só o câncer, como o câncer curou o câncer e a dança, algo assim. Não lembro a tradução exatamente agora. Que ela fala de todo o processo. Desculpa. Não, desculpa, se você quiser terminar é porque o Alexandre fez uma pergunta aqui. Tá. Então, só terminando essa parte. Ela faz, então, um processo inteiro fica 1 ano em hospitais, trabalhando com pessoas com câncer. Depois ela fica 1 ano trabalhando com idosos que estão em casas de repouso. E também cria obras com essas pessoas. E nisso a gente não tem nada nos livros de história da dança. E assim, quando eu penso em licenciatura, eu falo, gente, os cursos de licenciatura tinham que ter acesso a essas práticas que ela faz. Porque nos ajudaria em vários aspectos. A como lidar com uma pessoa que não quer ser dançarina. Como entender a dança no processo do nosso dia a dia, sabe? Como entender que a dança nos ajuda, aumenta o sistema imunológico, fortalece pra caramba, aumenta a nossa conexão corpo, mente, pensamento. Eu me percebo de outra forma. Aumenta a autoconfiança. Então, assim, a dança pode servir para outros aspectos, nem servir a palavra, né? Mas assim, ela pode estar na nossa vida de outro modo, que não só para gerar espetáculos. Tem pergunta? Tem duas. Uma é do Alexandre, que ele está perguntando quanto tempo ela leva para compor um trabalho desse, se você sabe. E a outra pergunta é da Claudinha, perguntando se tem livros traduzidos em português, né, aqui no Brasil. Eu só queria fazer um parênteses, porque alguns desses trabalhos eu tive contato com eles no acervo do CND, em Paris. E eles têm coisas... Agora, sim, a grande questão é o francês, né? Que, assim, as pessoas, de alguma forma, têm que conseguir acessar o francês ou o inglês para poder buscar, porque eles têm um acervo que é pela internet. Não é tudo que se consegue acessar pela internet, né? Mas tem coisas que você consegue acessar. Você não precisa ir para Paris para acessar isso. Então, acho que eu acessei quando eu estava lá, mas eu acho que vale a pena pesquisar. Eu vou deixar o nome aqui do Centro Nacional da Dança em Paris, porque daí vocês podem pesquisar, tem muitas coisas sobre ela lá. E a gente tem alguns livros específicos sobre Anna Halpern, né? Mas todos os que eu tenho são em inglês. Todos, os meus também. Então, já não temos nenhum livro traduzido. Deu uma travada aqui, Van. Parou. Você quer sair e voltar? Ah, foi. Então, tá me ouvindo? Vê se você consegue sair e retornar, porque eu não estou ouvindo o teu som. Não, deixa eu ver se... Gente, vocês estão ouvindo ou não? Vamos ver o que aconteceu aqui. Tá, gente, se vocês estão me ouvindo, então eu vou voltar aqui, a Van tá voltando. Coisas de tecnologia, né, gente? Daqui a pouco pode ser ainda que acabe o tempo também da live e a gente tenha que sair e voltar. Voltou, agora deu.
Eu Ótimo. tô falando aqui que ainda a gente ainda tá correndo risco daqui a pouco de acabar o tempo da live também, a gente tem que sair todo mundo e voltar todo mundo de novo, mas vamos lá. Vamos lá. Então, as perguntas eram Então, da tradução dos livros e o tempo que ela demora para compor. uhum. Então, da tradução dos livros, não. A gente não tem nenhuma tradução em português. Eu sei que tem algumas em francês. Também não temos em espanhol, não que eu saiba. Todo o material que eu tenho é em inglês. Dária, quando eu estava agora lá, me convidou para traduzir o livro dela para o português, o livro da Dária, que é a filha. Logo já vou falar sobre a Dária, porque ela é importantíssima nesse processo todo. Mas realmente ainda não. Eu não sei, na real, se existe alguma. A Dária sempre fala para mim que não, mas eu não sei. Se existe algum outro brasileiro em contato tão direto com elas, além de mim. Assim, eu sei que tem gente que já foi para lá e já fez alguns cursos pequenos e tal, mas não sei de ninguém que fez a formação com elas, nenhuma brasileira, nenhum brasileiro. Então, também sinto que eu tenho que traduzir esse material porque é extremamente importante, mas é muita coisa. Ana tem 7 ou 8 livros. A Sim. Dária, quanto tempo ela leva? Bom, hoje em dia, ela criou um último score ainda há 2 anos atrás, que foi com o neto dela. É muito variável, assim. Teve trabalhos que ela ficou 1 ano, teve trabalhos que ela ficou 2, teve trabalhos que ela ficou 6 meses. Não sei de nenhum que ela fez em menos de 6 meses. Ana é super meticulosa, detalhista, leva o trabalho assim num grau de seriedade absurda. Até porque, para você chegar num tipo de trabalho onde você não tem uma coreografia prévia, onde você, a cada apresentação, vai seguir um score, né? Vai seguir o direcionamento que foi desenhado lá. Você tem que estar com um grau de percepção e de trabalho de equipe, de conjunto e de liberdade sensória, assim, gigantesca, mas uma liberdade com muito conhecimento, né? Assim, sobre o corpo, sobre o que pode acontecer, sobre o que pode fazer. Não é um trabalho que se faz do dia para a noite. Assim, não. Ana, até ela cair, porque ela caiu em janeiro do ano passado. E aí ela já. Essa última vez que eu estava lá agora, eu voltei em janeiro, né? Desse ano aqui. Eu fiquei com ela já estava com 99, então ela já está bem. Assim, tem dias que ela lembra, tem dias que ela não lembra, mas até um ano antes, 98, antes de que aí ela teve uma queda, ela estava dançando ainda. Eu fiz uma aula com elas dos ciclos RSVP, que isso vale muito a pena pesquisar, gente. Ciclos RSVP, para quem é do grupo de pesquisa. Ciclos RSVP é uma forma de criação coletiva, colaborativa, fantástica. Não vou entrar muito nele agora, porque senão seria uma live inteira de 2 horas só sobre ciclos RSVP, mas a gente pode outra hora combinar, de repente. Porque é um processo fantástico, onde todo mundo tem voz ativa, mas todo mundo sabe muito bem para onde o processo está indo. Ana, quando ela se tirou ela não usou mais a palavra coreógrafa, mas continuou usando, por exemplo, diretora, artista da dança, enfim, ela colocava um termo onde você sabia que ela era uma figura de liderança mesmo do processo artístico, mas ao mesmo tempo todo mundo sabia exatamente as escolhas, desde o score criado, experimentamos o score, qual a nossa avaliação em cima daquilo, que recursos a gente tirou, e aí vai nesse processo todo de novo. E quem criou os ciclos RSVP foi o Lawrence Halpern, que é o marido da Ana, em parceria com a Ana. Nesse processo todo aí, quando ela começa a ir para o hospital, quando ela começa a trabalhar com pessoas com doenças graves e não graves, enfim, aí ela começa a entrar num processo terapêutico um pouco mais forte, sem usar a palavra terapia. Aliás, essa é sempre uma questão muito confusa. Inclusive, para mim, eu mesma, durante muitos anos, comecei a estudar sobre Ana em 2003, em 2006 com ela, até 2010, mais ou menos, 2009. 2009, eu ainda falava, que mané terapia, que coisa mais chata. Não, pelo amor de Deus, gente, eu odiava o termo educação somática, para ver como a gente cresce, gente, ainda bem. Que eu ficava tipo, não, que preguiça disso tudo, não, eu quero dançar, e por aí vai. E usava todos os processos da Ana para gerar espetáculo. Não usava de forma terapêutica de jeito nenhum.
Apesar de todo mundo que trabalhava comigo, porque aí eu fiquei um tempo na França, na Argentina, no México, no Peru, trabalhando como coreógrafa e como diretora. Todo mundo que falava para mim, chegava no final do processo, aquela avaliação, falava: ai, nossa, foi o processo mais terapêutico que eu já vivi. Eu queria morrer. Porque na época eu odiava o termo terapia, dança terapia, e todo mundo falava: ai, seu trabalho parece tanto dança terapia. Aí eu voltava para Ana e falava: mas Ana, dizem que é dança terapia. Não é dança terapia. O que eu faço não é dança terapia. Eu ficava brava também. Então, e aí, nesse período, eu já tinha contato com Dária, que é a filha dela, mas eu tinha uma relação com a Dária bem... Porque a Dária, voltando agora lá, nesse período todo, década de 70 tal, que a Dária dançou com a Ana desde bebezinha, gente, assim. Dançou literalmente, foi para os espetáculos delas, duas filhas eram colocadas nessa vida. Chegou É só uma uma hora... coisa, gente, mas nesses vídeos que eu falei do CND, tem inclusive, enfim, tem algumas partes dela dançando com as crianças, mostrando como que o fato das crianças também irem para o tablado mudou muita coisa, e aí começou a gerar movimento de outras crianças lá, e ela começou a se relacionar com isso, então procurem, porque é muito legal. Desculpa, Van. E depois tem outra Não, pergunta aqui. imagina. Tem o filme dela, o Make Bride Visible, que é Tornar a Respiração Visível, tá no YouTube, gente. Conta a história inteira da Ana. Esse filme é lindo, maravilhoso. Vocês vão ver a Dária dançando, pequenininha. Elas falam que a casa delas era dança o dia inteiro, porque a mãe dela dava aula de dança, tinha ensaios da companhia, era dança, dança, dança o dia inteiro. Aí, quando você fica mais próxima da Dária, ela conta o outro lado disso. Porque ela fala assim: legal, eu cresci com dois artistas maravilhosos, os meus pais, Lawrence Halprin, um arquiteto paisagista que me ensinou a ver o mundo, a olhar para fora, me conectar com a natureza. Minha mãe que me ensinou a olhar para o corpo, a me conectar com a natureza do meu corpo, a lembrar que eu também sou natureza, tudo isso. Isso tudo parece muito bonito e legal, né? Muito divertido. E aí ela fala: mas não foi tão assim. E aí ela começa a falar de todos os traumas vividos também por uma criança que foi exposta à cena, que eu não estou falando só de aula de dança, foi uma criança que foi exposta à cena tão cedo. E onde não tinha limite entre a vida e a arte, literalmente. Assim, ela fala, era muito difícil a gente. E assim, Ana é judia. Então é uma família que vem com todas as características de uma família judia. E ela falou: era muito difícil entender qual era o limite daquilo. Ah, isso pode em cena, mas não pode em casa. Posso dançar nua no palco, mas não posso dançar nua na frente dos meus amigos na escola. Ela falou que isso para uma criança era assim, tipo, era muita confusão. E aí, resumindo, a Dária se mete em várias confusões psicológicas também. Ela foi atriz, fez filmes de Hollywood e tal, casou com um cara que ela teve um relacionamento extremamente tóxico, e ela fala sobre isso no livro dela, então também não tem problema expor essa questão, mas ela fala: ele me bateu, enfim, ela teve um relacionamento, daqueles relacionamentos lixos mesmo. E ele era ator também. Isso tudo fez com que Dária dissesse: Deus, chega, a arte é extremamente perigosa, eu vou fugir daqui. Esse lugar não é para mim. Não danço mais, não atuo mais, não faço mais nada. Um pouco antes disso, o criador da Gestalt terapia, o Fritz Perls, ele já estava em contato com a Anna Halprin. Eles trabalharam juntos por 8 anos. A Gestalt, para quem não conhece, é uma terapia onde você fala muito do corpo mesmo, onde você acessa movimento físico, onde você fala do seu sonho, mas traz o sonho um pouco mais para o corpo. Então, ele já trabalhava com essa concretude. O trabalho da Anna Halprin e o trabalho do Fritz, os dois trabalhos, eles se afetaram mutuamente. Essa criação é praticamente contemporânea e eles se afetam diretamente. E Dária se apaixona completamente pelo Fritz e pelo processo terapêutico e fala: bom, talvez aqui tenha um caminho onde eu possa unir as duas paixões. Porque ela fala: eu tentei fugir da dança, mas tem alguma coisinha na dança que faz a gente voltar, né? Que faz a gente se apaixonar de novo. Mas como fazer isso de uma forma mais saudável? E aí ela fala: minha mãe diz que a dança, que todo mundo é dançarino. Mas vamos pensar um pouco isso na vida real, porque também pode ser terrível você ficar pensando que todo mundo é dançarino. Quais são as relações entre o dançarino, quem é o dançarino profissional da cena
como é que a dança pode ser usada na vida comum, sem eu querer ser dançarino, literalmente. Tentar entender melhor essas fronteiras, né? Que existem. Há coisas que fazem assim e há coisas que não. Então, de que forma eu quero trabalhar? E aí, Dária é que chama a Ana para mudar o caminho do trabalho, que até então chamava Oficina de Dançarinos, acho que é a melhor tradução para isso. Até então, a companhia da Ana chamava Oficina de Dançarinos. Como é que a gente muda isso e literalmente vamos mais ainda para a vida real? Mas vamos criar uma formação, vamos formar pessoas para trabalhar com isso. E aí a Dária sempre brinca, depois de muitos debates com a Ana, porque aí Dária já era mais terapeuta, já estava nesse caminho mais psicológico, estudou os 8 anos com Fritz, mesmo a Ana tendo estudado junto, a Dária mergulha nisso, vai fazer outros cursos, se forma como psicóloga, atende na terapia. Então, e aí como é que vamos fazer isso junto? Então, depois de muitos debates, a Ana aceita e é quando elas fundam o Tamalpa Instituto, que o ano passado fez 41 anos. Ele já existe há muito tempo. E se começa uma formação no que a gente chama hoje de processo arte e vida. Tem perguntas? Tem um monte. Vamos dar uma pausa aí. Você começou a falar do Tamalpa, porque aí a gente responde as perguntas primeiro e depois vai para isso. Gente, eu coloquei escrito aí também um documentário muito legal, que é Dancing Life, ou Danser la Vie, que é Dançar a Vida, que é muito bonito também dela. E eu trouxe só 2 livros para vocês verem. Um é esse Moving Toward Life, né? Que é Mover em Direção à Vida, que é da Raquel Kaplan, que escreveu sobre a Ana. E o outro é Experience as Dance, que é Experiência como Dança, da Janice Ross, que é esse aqui, né? Que são livros bem legais, assim, sobre enfim, o trabalho dela e a vida dela. Então, vamos lá para as perguntas. Jonatas, eu tenho uma pergunta. Será que a história da dança que avança e inquieta negligencia esses outros aspectos criativos com dança, delegando mais para uma área de arte e terapia? Eu acho que sim. Eu acho que há esse aspecto também, mas ao mesmo tempo a gente não tem nada pelo menos no Brasil, quando se fala em dança terapia, se fala muito de Maria Fuchs, né, que é argentina, mas não se fala da Ana. Mas eu nem estou defendendo o processo de dança terapia, que é extremamente importante, que hoje é uma das minhas áreas de trabalho, que é eu guio workshop de dança e cura. Tenho Dária como total mestra nesse caminho de dança e terapia, de dança e cura e tal, esse movimento terapêutico. Mas eu estou falando, literalmente, que Ana traz contribuições para a gente pensar a dança na escola, para a gente pensar de que forma que a dança pode entrar em outros lugares que não só as salas tradicionais de dança. Os trabalhos de Ana são feitos ao ar livre, são feitos em parques, são feitos em praias, são feitos... Ela tem o boom que ela vai para a Califórnia, ela vai dançando em todos os lugares possíveis e imagináveis na cidade, assim, com pessoas, no supermercado, né? Amplia-se muito o olhar para a dança e me entristece que a gente não chegue nisso, principalmente em cursos de licenciatura. Eu falo isso porque em Brasília eu fui professora no Instituto Federal de Brasília, no curso de licenciatura em dança, e eu via o quanto que a gente podia contribuir para esses aspectos. Como é que eu vou para a escola? E quanto que o conceito de score, os ciclos RSVP, bom, quem foi meu aluno sabe que a gente passeou por esses lugares, e o quanto que era bacana ter esse material e ter essa informação para pensar um outro lado da dança que não só da criação de espetáculos. E não é nem a dança terapia, mas é a dança ali no dia a dia mesmo com pessoas. E lembrando isso, assim, a dança nas escolas, por exemplo, ela é fundamental para autoconhecimento, para autopercepção, para lidar melhor com o espaço. Eu brincava com os meus alunos, para as pessoas aprenderem a não parar o carrinho do supermercado no meio da fileira e ficar ali paradinho, sabe? Se tivesse aula de dança na escola, ia perceber que tem que dar espaço para as pessoas passarem. Brincando disso, de como que a gente pode trabalhar isso realmente no dia a dia. E Ana traz isso de uma forma muito bonita. E fora toda a conexão do corpo com o pensamento, do corpo, ela sempre fala, se seu corpo pudesse falar, o que ele diria? A gente está tão acostumado aqui, né, que o pensamento informa o corpo. E o contrário, o que o corpo conta sobre a gente? Porque eu acredito que o movimento não mente, né? Aqui a gente mente pra cacete. Tá tudo bem, né? E o corpo tá tenso. Tá tudo bem. Tá nada. Aqui, quando a gente aprende a ler corpos, é tão incrível.
Então, é nesse sentido que eu falo. Ele tinha completado aqui agora que eu vi. Ele falou, a pergunta dele era, será que resume toda essa experimentação uma área estritamente terapêutica quando o trabalho ia para além disso? Mas aí é exatamente o que você estava falando, né? É. A Juliane falando que ela ficou um pouco confusa quando você fala de terapia, mas você já falou várias coisas depois, então, Ju, depois fala se agora ficou mais claro ou não. José Ricardo, sou psicoterapeuta e fiquei muito surpreso com essa conexão com a saúde e a integração com a natureza. É um comentário. Mari Pimentel, muito importante o trabalho dela, até mesmo para deslocar como se aborda a dança e as práticas de cuidado. Eu ia perguntar isso, essa relação ainda complicada entre dança e terapia. Indira, não sei se você já falou, mas onde os trabalhos são apresentados, em quais espaços? Acabou de falar, né? Todos os lugares. E Então, acho que não tem estou mais conseguindo perguntas? descer mais comentários, gente. Vou ver aqui. Qualquer coisa envia de novo, gente, se for algo que você queira muito. Eu quero adentrar um pouco agora, falar sobre essa relação dança-terapia. No meu caso, especificamente, eu defendo dança e cura. Eu prefiro... Isso é assim também, gente. Eu tenho Ana e Dária como mestras. Assim, são pessoas que eu escolhi para me guiar. Eu sei que hoje em dia é muito delicado as pessoas falarem sobre ter mestres, não ter mestres. Eu lembro dos meus alunos na faculdade e tal, de ter uma relação um pouco delicada com isso tudo. Para mim, é extremamente importante ter mestras. Para mim, é saber que eu estou aqui hoje em dia. Eu tenho um grupo de trabalho, eu tenho o meu espaço terapêutico em Brasília, chama Mário Espaço Terapêutico. Eu criei um sistema meu, tanto o Dança e Cura é um sistema meu, quanto o sistema Liame, que é a terapia dos vínculos e das relações. Porque eu me formei em Ayurveda depois me formei em constelação familiar, enfim, e fui fazendo um bem bolado das terapias. Em aromaterapia, estou no processo de fazer um bem bolado. E estou formando novas pessoas nesse processo e formando pessoas para guiar em Dança e Cura, com muita base na Ana. Para mim é muito importante, enquanto eu desenvolvo o meu trabalho, saber que tem alguém maior do que eu, saber que tem pessoas que estudaram. Bom, Ana está com 99, Dária está com 71. São pessoas que vieram antes de mim, que viveram muita coisa e que me guiam no processo que eu estou criando. Eu estou criando um processo que é meu. Dança e cura é muito diferente não é muito diferente e não é muito diferente. Tem muitos aspectos da Ana e muitos aspectos da Dária, mas tem coisas que são só minhas, por exemplo, a união com a Ayurveda, a união com a constelação familiar e tal. Isso eu crio um processo meu, mas ele vem com uma base muito grande. Eu tenho duas mestras queridas que me orientam e que me guiam. Então, o fato de eu escolher não usar o termo dança e terapia vem em respeito também a elas. Ana detesta o termo terapia. Ela não gosta. Ela fala, isso não é terapia, eu tô falando de vida e você não precisa falar de terapia para falar de vida. Dária fala de terapêutico. Ela fala, a dança tem o seu viés terapêutico. Dária fala muito em cura. Dária Ana foi minha mestra e é minha mestra, mas foi minha mestra durante muito tempo no processo coreográfico, no processo de entender que a gente pode gerar obras coreográficas com menos dor, que a gente pode trabalhar por outros aspectos, que a gente pode reconhecer movimento, que a gente pode aprender a ler movimento por outro caminho. Não é também ir para improvisação e daí ficar buscando aquele movimento padrãozinho da dança, né? Que acontece muito. Você usa a improvisação, mas quando você está reproduzindo todo e não está escutando todo o material novo que seu corpo está te oferecendo. Quando eu me vi terapeuta, quando eu decidi, falei, não, eu realmente, quando eu me dobrei, baixei a cabeça e falei, eu sou terapeuta, é o que eu quero fazer. Quando tudo isso mudou na minha vida, isso foi depois de 2 anos de crise existencial muito grande, eu me volto para a Dária muito mais. Vou lá, entrego as mãos para a Dária, literalmente, assim, coloco as minhas mãos nas mãos dela e falo, você é minha mentora, você é minha mestra, me guia, porque agora eu quero ir para o terapêutico. E é tudo muito ritualístico com Ana e com Dária. No dia que eu fiz isso, a gente estava numa aula disso. Licença, a gente vai cair e vai ter que voltar. Gente, salvem as perguntas de vocês, por favor, me ajudem. Salvem as perguntas de vocês, porque eu não consegui pegar todas aqui, tá bom? Então a gente já volta. Tá bom. Fecho.